Olá, boa noite. O Realidade em Pauta de hoje traz um novo formato, agora com um especialista dentro do estúdio, para aprofundar algumas questões. E no programa de hoje, o tema abordado tem a ver com fé e cura. A espiritualidade pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Esse foi o tema discutido em um congresso da Sociedade de Cardiologia, que atraiu mais de 7 mil médicos de todo o país. Enquanto nos Estados Unidos e na Europa o tema já está bem mais consolidado, no Brasil ainda existem poucas faculdades de medicina que se dedicam ao estudo da espiritualidade e da medicina. O programa de hoje tenta entender melhor essa reaproximação e a diferença que isso pode fazer na sociedade. Durante muito tempo, o meio científico acreditava que medicina e espiritualidade eram assuntos diferentes e que, portanto, não poderiam ser interligados. Teve um período da humanidade onde a religião desempenhou um papel extremamente forte. Depois tem um período onde a ciência negou tudo que vinha da religião. E nós estamos no momento que a ciência verdadeira tem que investigar tudo. Mesmo coisas que a religião ou religiosidade sugeriu, a ciência não tem que se negar a investigar. Ela pode investigar. E tudo aquilo que for comprovado tem mais é que ser implementado na prática clínica. E a verdadeira ciência não nega investigar nada. Não pode ter nenhum tabu, porque vem com a palavra religião ou religiosidade. O tema tem ganhado cada vez mais espaço no Brasil e foi amplamente discutido no 30º Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, que reuniu mais de 7 mil médicos de todo o país. No evento, o Dr. Álvaro Avezum, que em 2014 foi considerado um dos 4 cientistas brasileiros com produção acadêmica de maior impacto do mundo, explicou mais detalhes sobre as pesquisas que estão sendo feitas em torno do tema. E aí nós temos pesquisas que elas são sugestivas de que, por meio do enfrentamento positivo, e o que é, de novo, enfrentamento positivo? É o indivíduo que perdoa, é o indivíduo que tolera, é o indivíduo grato. E o enfrentamento negativo é o oposto de tudo isso: mágoa, ressentimento, impaciência e cólera. Então a sugestão é de que isso se relaciona com adoecimento ou evitar adoecimento. Mas da sugestão temos uma próxima etapa que nós ainda precisamos de conseguir esses dados, que é a confirmação de tudo que eu comentei com vocês. Nos Estados Unidos, 80 a 84% das universidades, das faculdades de medicina, tem no currículo saúde e espiritualidade. No Brasil, temos poucas universidades, mas cada vez mais novas universidades, elas acrescentam no currículo, novas e mais antigas, saúde e espiritualidade. Enquanto em outros países a questão da espiritualidade e a cura estão bem mais fundamentadas, no Brasil conceitos como este ainda estão ganhando forma. Esta, por exemplo, foi a primeira faculdade brasileira a implementar na grade curricular uma disciplina específica envolvendo medicina e espiritualidade. Acabamos trazendo esses conceitos aqui para a Universidade de Taubaté e resolvemos oferecer uma disciplina que ensina exatamente isso para os alunos. Nós não pregamos religiões na disciplina. Nós orientamos as questões da religiosidade, que podem ou não estar envolvidas a uma ou outra religião, e a espiritualidade e o funcionamento orgânico, como o seu organismo responde a essa questão. Então, espiritualidade pode ser, de uma maneira resumida, o conjunto das nossas ações, reações, os sentimentos que norteiam a nossa vida, que tipo de sentimento nós usamos para enfrentar as situações do cotidiano, seja no lar, seja no trabalho, seja na sociedade. Bom,
Bom, para a gente aprofundar um pouco esse assunto, aqui no estúdio comigo hoje eu estou recebendo o teólogo e psicólogo Alberto Neri. O Alberto atua como psicoterapeuta e também é professor universitário. Boa noite, Alberto. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. Obrigado pelo convite também. Esse é um tema bastante delicado, eu diria, Alberto, porque a gente não costuma ver essa relação, não é? De o trato da medicina com uma pessoa que precisa de recuperação, de cuidados médicos, com essa ligação com a espiritualidade. Mas pelo que a gente tem visto aí, por exemplo, nesse congresso realizado em São Paulo, há uma relação que a cada dia parece que está sendo mais confirmada, inclusive pela própria ciência. Sim, então, na verdade a gente compreende que isso é uma tendência mesmo, na medida em que vem sendo cada vez mais comum. Na psicologia, por exemplo, a gente já data isso de cerca de 30 anos para cá, quando passou a haver um interesse maior nas conexões que a gente pode encontrar entre os comportamentos de saúde, entre a promoção da saúde, associados a práticas religiosas / espirituais. Isso é importante, porque até os médicos disseram aí na reportagem que a palavra usada não é religião, mas espiritualidade. Tem uma diferença. Tem, porque a tendência hoje em dia é em se falar de espiritualidade. Porque espiritualidade é uma coisa muito mais ampla do que religiosidade. Quando a gente fala em religiosidade, normalmente nós estamos imaginando algo que é conectado a alguma religião específica, a alguma denominação, alguma instituição religiosa. Mas a espiritualidade, embora ela aconteça dentro das instituições religiosas, ela não está limitada a essas instituições. Por isso que na ciência tem se escolhido usar o termo espiritualidade pelo fato dele ser mais abrangente. Um pouco mais abrangente, claro. Dentro da psicologia, que é a sua área de atuação, existe eu não sei se isso pode ser confirmado, mas quem sabe no consultório se perceba isso, Alberto, de que uma pessoa com a espiritualidade levada a sério tem mais formas de conseguir lidar com transtornos, com problemas psicológicos? Então, a gente tem que partir do seguinte princípio. Quando a psicologia, enquanto uma ciência, ela vai se debruçar sobre esse assunto, ela não parte de hipóteses necessariamente que vão divulgar algo favorável Sim. ou desfavorável. Ela parte de uma tendência ela procura ser neutra, vamos dizer assim. Então, em muitos casos, a gente percebe exatamente isso que você acabou de falar. A gente percebe uma associação entre práticas espirituais e religiosas e promoção da saúde e hábitos saudáveis, em saúde emocional, mas é interessante notar que a gente também encontra o oposto disso. A gente também encontra, em alguns casos, as vivências religiosas e espirituais, as práticas associadas a alguns transtornos, a alguns sentimentos negativos, a comportamentos prejudiciais. Então, a gente encontra de tudo. O que a gente tem percebido? Então, que, na verdade, muito mais do que a religião, a espiritualidade em si mesma, é a maneira como o indivíduo pratica essa espiritualidade ou essa religião que vai determinar se ela vai se transformar em algo para a sua saúde ou não. Isso é interessante, porque como que por exemplo, a psicologia pode explicar, ou se é que é possível explicar isso, essa reação adversa, né? Quer dizer, aparentemente adversa, quando uma coisa que deveria ser positiva pode se tornar algo de alguma forma negativa. Então, de diversas formas. A gente pode pensar, por exemplo, na questão da história de vida, no processo educacional. Muitos pais religiosos, por exemplo, impõem a sua maneira de vivenciar a religiosidade sobre os filhos. Aí, aqueles filhos, para eles, a partir daquele momento, a aceitação da parte dos pais, ela passa a depender do seu comportamento, das suas práticas espirituais e religiosas. Nesse caso, por exemplo, eu estou pegando algo para exemplificar e deixar mais claro, nesse caso, o que acontece? O indivíduo, a criança e o adolescente, ele desconecta a vivência da sua espiritualidade com algo dele mesmo. E aquilo passa a ser um meio de se conseguir a aprovação dos pais. Normalmente, isso não termina bem. Normalmente, isso termina em sentimentos de culpa, em alguns casos, em rebaixamento da autoestima.
Porque a religião, que é algo que pode ser bom, a espiritualidade, está sendo usado como um fator educacional, mas não para a promoção de coisas positivas, mas para a cobrança do indivíduo. Então, pode desencadear coisas que não são necessariamente positivas. Esse é um dos exemplos, mas isso pode acontecer de inúmeras formas. Isso tem muito a ver com a própria personalidade. Para algumas pessoas, por conta da sua personalidade, ela já tem uma tendência a pegar o que a religião talvez tenha de mais pesado e incorporar aquilo de uma maneira totalmente rígida. Nesse caso, ela vai acabar sofrendo também. Claro. Talvez passe um pouco por aquela busca pelo sentido da própria vida, né? Tem até algo dentro da psicologia que trata disso, a logoterapia? Sim, exatamente. A logoterapia é uma das abordagens em psicologia e é uma abordagem que ela se tornou mais popular a partir da década de 50, no pós-guerra, embora ela já existisse algumas décadas antes, mas o seu criador, que é Viktor Frankl, ele parte desse princípio que o grande problema do indivíduo contemporâneo é a falta de sentido, é o fato dele estar meio perdido. São tantas opções, é uma ausência de referências e daí o indivíduo acaba ficando assim, meio que sem saber como agir, sem uma referência de para onde ir e o que fazer e acaba caindo no vazio existencial. A logoterapia ela procura trabalhar justamente o encontrar desse sentido nas diferentes circunstâncias da vida, nos relacionamentos, no trabalho e mesmo em meio ao sofrimento. Você está falando da logoterapia, né, que é especificamente a teoria com a qual eu trabalho na minha prática clínica, e ela tem esse diferencial, talvez, das outras abordagens, porque de todas as abordagens em psicologia, talvez ela seja aquela que lança um olhar mais compreensivo sobre a espiritualidade humana. E, nesse caso, não é uma coisa atual. Isso já vem desde a origem da logoterapia. Ela vai chamar a espiritualidade de uma manifestação do indivíduo chamado de autotranscendência, ou seja, quando tudo que eu faço e que nas minhas ações, nos meus pensamentos, e que me levam a transcender a mim mesmo, me conectar com o outro, me conectar com um sentido, com algo mais amplo. Então, a religião ela pode entrar nessa categoria. E olha, a gente tem que fazer um intervalo agora, mas daqui a pouco, na volta, o Realidade em Pauta continua falando sobre esse assunto, sobre espiritualidade e medicina. E a gente conta o caso da cantora brasileira Bianca Toledo. Ela enfrentou uma doença com muita fé e atribuiu a cura dela à própria espiritualidade. Não sai daí, a gente volta já.